Oi, pessoal. Eu sou a Manuela, médica veterinária aqui da VetSmart, e no episódio de hoje vamos conversar sobre a relação entre o diagnóstico e o prognóstico da erliquiose e da anaplasmose, duas doenças de alta incidência na América do Sul, responsável por grandes partes dos casos de patologias transmitidas por carrapatos em cães. Quem vai nos guiar nesse bate-papo é o Dr. Leucio Alves, mestre em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses pela USP e doutor em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Dr. Leucio também possui pós-doutorado pela Universidade da Geórgia em Parasitologia e em Biologia Molecular. Com esse currículo de peso, hoje ele é professor titular da Universidade Federal Rural do Pernambuco, possuindo uma vasta experiência na área de parasitologia e medicina veterinária, com foco em temas como epidemiologia das infecções parasitárias, leishmaniose visceral canina, hematozoários dos animais domésticos, girofilariose canina e zoonoses parasitárias. Oi, doutor Leucio, tudo bem? Bem-vindo de novo ao VetSmart para mais um papo com a gente. Bom dia, eu que fico agradecido mais uma vez de ter sido chamado para a gente falar de uma coisa tão importante como a gente vai falar hoje, né? Realmente, sobre erliquiose e anaplasmose, né? Então, para começar, o que essas duas doenças têm em comum? Elas têm vetores diferentes? Conta um pouquinho mais para a gente. Bom, então, quando a gente fala de erliquiose e anaplasmose, são duas bactérias que são transmitidas por carrapato, é importante lembrar isso, e apesar de a gente hoje ter duas espécies diferentes de carrapato no Brasil, que transmite, que é Rhipcephalus linae e Rhipcephalus sanguíneo, eu vou falar de Rhipcephalus sanguíneo, que vocês conhecem bem, e que eles transmitem muito bem, tanto a anaplasma como a erliquiose em todo o Brasil. Alguns lugares a gente tem mais prevalência, uma frequência maior, outros menor frequência, mas na verdade o que falta são dados de estudo. Em nem todo lugar do Brasil a gente tem alguma coisa publicada sobre anaplasmose e erliquiose, diferentemente da clínica. Então essas doenças são importantes, são hematozoários importantes, vão causar anemia, a gente tem muito quadro de epistaxe, vocês devem lembrar disso ou devem ver isso no dia a dia. Com rinorragia a gente tem ainda outros problemas inflamatórios, então a gente tem o paciente apresentando oftalmopatia, a gente tem problemas neurológicos em função desses quadros por essas bactérias, notadamente Ehrlichia, só que a Ehrlichia aparece numa forma, enquanto a anaplasma ela é cíclica, então ela faz uma bacteremia cíclica, mas as duas têm mais ou menos o mesmo sinal clínico, então a gente tem o cão apresentando inapetência, ele apresenta epistaxe, pode ter oftalmopatia, particularmente na erliquiose, pode ter febre, que é muito importante na fase aguda, e que hoje em dia a gente tem muito caso crônico de erliquiose. O animal chega para a gente apresentando toda essa inapetência, a gente tem anemia, tem trombocitopenia, mas não tem um sinal clínico definido. Então, passa a ser inespecífico. Então, a gente vai falar já sobre a fase crônica, cuidado. A Ehrlichia evolui na fase aguda, subclínica, que é muito difícil dizer que isso é subclínica, e crônica, e anaplasma a gente tem a fase clínica, aguda e crônica, só que na verdade a gente está trabalhando muito mais em fase crônica. Por quê? Porque esses animais são encarrapatados diariamente, então muitas vezes com uma quebra da imunidade a bactéria começa a se multiplicar e aí o animal começa a apresentar febre ou inapetência, raramente, ou ainda dependendo dos lugares, a gente tem algumas cepas que apresentam mais o sinal clínico, que a gente sabe que é muitas vezes ligado a epistaxe ou petecas na mucosa. Independente de eu falar lá na frente, como a gente vai conversar, o animal chegou com sinais sugestivos ou suspeita por causa da trombocitopenia. Trombocitopenia por si só não fecha o diagnóstico. Você tem que olhar a clínica. E a gente sabe que hoje a gente tem um aliado excelente, que é o diagnóstico sorológico, que é importante para a gente, principalmente para esses casos crônicos que eu estou falando, chamando bastante atenção. Legal, doutor. E existe alguma época do ano que o pet fica mais suscetível, mais exposto a essas doenças? Veja, no Brasil a gente tem a população de rhipcephalus sanguíneo, falando de uma forma geral, em todo o Brasil durante todo o ano. Lógico que a gente tem alguns locais que a gente tem uma maior infestação ou menor infestação. Mas como a gente sabe que tem um rhipcephalus sanguíneo mais tropical, ele faz a transmissão de Ehrlichia anaplasma muito bem em todo o Brasil. Então tem áreas no Brasil que eu tenho de 10
tem outra área que eu tenho 11 a 25%, tem outra área que eu tenho quase 90, 70%. Então eu posso colocar que anaplasma Ehrlichia de uma forma geral, eu tenho de 8 a 55% de prevalência no Brasil, enquanto a anaplasma eu tenho de 1 a 42%. Isso com dados publicados, mas muitas vezes eu não tenho dados publicados. Eu tenho a experiência de você, da clínica que está aí o dia a dia trabalhando, e você sabe que você diariamente recebe cães com sinais, ou pelo menos sugestivo, de anaplasmose ehrlichiose. Bem variável no Brasil, então, né? É bem variável. A gente não tem uma prevalência geral. Atualmente, agora mesmo eu publiquei trabalho com prevalência através de biologia molecular, que fica mais fácil para saber se o patógeno está circulando ou não. E muitas vezes a prevalência é feita mais com sorologia ou clínica, que é mais difícil, né? A gente pensa que essas doenças elas têm a forma de infecção e a sintomatologia também, sinais clínicos, né, que são muito semelhantes. E qual que é a maneira mais eficiente, nesse caso, de fechar o diagnóstico? Você já comentou um pouco sobre os... Veja, chegou um animal para mim com sinais sugestivos de Ehrlichiose anaplasmose. Independente de eu fazer o diagnóstico parasitológico, que na verdade é bacteriológico, é pesquisa da mórula, que a gente vai encontrar, a gente vai ter Ehrlichia ou anaplasma no sangue. Para facilitar a detecção, eu posso fazer um esfregaço de capa leucocitária para eu concentrar mais e ter a chance, mas no dia a dia eu encontro muito pouco, porque a bacteremia é baixa, é 1, 2, 3%. Então eu vou ter muita sorte naquele esfregaço que eu fiz, ou naquele estiraço de sangue, eu detectar a anaplasma ehrlichia. Então por isso existem outros testes sorológicos, como a imunofluorescência, existe ELISA, mas precisa de um aparelho muito mais sofisticado, o aparelho o microscópio de fluorescência, ou, na verdade, todo o kit e também todo o aparelho para fazer leitura do ELISA. Então, hoje em dia, tem os testes imunocromatográficos, que para a gente funciona muito bem. Então, a gente sabe que o animal positivo para Ehrlichia ou para anaplasma, depois que passa justamente uma fase que a gente tem não produção de anticorpo, ou seja, até 15 dias, 12 dias, o animal já começa a produzir anticorpo e ele sinaliza esse anticorpo através desses testes sorológicos. Então, para mim, eu prefiro fechar não só com a clínica, eu fecho com os achados hematológicos, ou seja, anemia e trombocitopenia, mas fecho também com a sorologia feita desses animais. Super importante, né? Essa questão dos testes rápidos, da sorologia, a gente sabe que em clínica elas são muito relevantes, né? Porque se eu tenho um teste rápido, por exemplo, que eu posso usar, não precisa de refrigeração, apresenta uma sensibilidade e especificidade muito boa, e ainda não tem reação cruzada, por que eu não usar? E hoje em dia, até pela demanda, é mais acessível a compra desses testes sorológicos, principalmente quando a gente vai a campo ou quando a gente não precisa refrigerar esse teste sorológico. É literalmente fazer o teste na hora do atendimento. Então, eu acho que a gente já adianta bastante, porque a gente não pode esperar um animal com ehrlichiose ou com anaplasmose evoluir. Ótimo, doutor. E como é que é possível, assim, que esse teste ele consiga diagnosticar as duas doenças em um único teste, né? Como é que a gente explica então, isso? Existe no mercado testes disponíveis para detectar essas duas doenças. Então, hoje a gente tem alguns kits que você faz rapidamente e em menos de 20 minutos você vai ter a resposta. Na verdade, a gente tem que ler a indicação do teste, mas a gente sabe que assim que a gente começa a fazer, a gente vê logo a linha do controle e vê se vai ser positivo ou não, é rápido. Então a gente tem essa condição que facilitou muito, porque antigamente a gente fazia um teste separado e tinha que fazer outro. Hoje a gente tem testes sorológicos junto e vai indicar muito. A gente não pode esquecer que a gente pode ter infecção da anaplasma ehrlichia junto. Pode, mas o tratamento, vocês sabem mais do que eu que trabalho com clínica, o tratamento a gente vai usar as doxiciclina, mas é importante saber se aquele quadro é cíclico, ou seja, anaplasma, ou se não é, se é ehrlichiose. Não esqueça, toda vez eu estou lembrando a você, já fase crônica de ehrlichiose, que pelo menos está aparecendo para mim com bastante frequência. Bom, pensando na rotina clínica, qual que é a vantagem do teste rápido em comparação aos testes tradicionais, como o PCR, por exemplo? Veja, eu dou muito crédito à PCR, perfeito. A minha experiência, infecção crônica, a carga parasitária é muito baixa para a gente fazer. Então, a não ser que eu fizesse o diagnóstico não com sangue, fizesse com outro líquido, por exemplo, biópsia de medula.
Fora isso, a gente vai encontrar a carga parasitária baixa, tanto em PCR clássico como PCR quantitativo. Então, o que a gente tem disponível para a gente é a sorologia. Eu sei que a imunofluorescência é muito importante para a gente, para a erliquiose, por exemplo, e ela quantifica a carga anticórpica, é muito importante a gente ver isso, mas os testes sorológicos imunocromatográficos são rápidos. E isso facilita que, enquanto a gente está atendendo o animal, a gente faz, no ponto de atendimento do animal, o teste e já faz a conduta terapêutica. Então, isso veio ajudar. Então, muitas vezes me perguntam, professor Leucio, você não acha que deveria ter a PCR se o teste sorológico for positivo? Eu tenho toda a indicação, tenho toda a manifestação clínica. Anemia, trombocitopenia, eu posso sim pensar na erliquiose ou posso pensar na anaplasmose. Por isso que esses testes têm ajudado bastante a gente na rotina clínica em medicina veterinária. Doutora, ainda pensando na rotina clínica, no que a gente conhece de tutores, assim, que a gente sabe que em alguns momentos eles apresentam um pouco de resistência, né, para fazer os exames diagnósticos, mesmo quando os sintomas estão muito no início, assim. Como que a gente explica a importância do diagnóstico precoce para a segurança do tratamento, para essa continuidade para a saúde do pet? Veja, a gente não pode esperar a erliquiose ou a anaplasmose apresentar uma evolução que seja mais prejudicial para o paciente canino. Então, uma vez que existe a suspeita, eu vou pedir a você, colega, que não feche só pela trombocitopenia. A gente tem a sorologia para fazer e é um aliado para a gente. Se você estiver trabalhando com infecção aguda, você vai ter uma chance de encontrar a pesquisa de Ehrlichia ou anaplasma positivo nos tiraços de sangue. Mesmo assim é muito pouco, principalmente se o animal tiver com febre, ótimo. Mas muitas vezes o animal chega sem febre para a gente, chega sem epistaxe, então nada melhor do que juntar a clínica que você está vendo e juntar ao diagnóstico sorológico, que fatalmente o diagnóstico parasitológico vai ser negativo. Essa é a minha rotina, essa é a minha experiência. Legal. E, bom, quando a gente vai optar pela testagem, né, o histórico do animal, ele faz diferença ou só a sintomatologia já é suficiente? E já vou juntar também com a próxima pergunta, se todos os animais com sintomas compatíveis precisam ser testados. Acredito que... Veja, tem alguns países que eles exigem, antes de a gente levar o cão, antes de entrar com o cão, eles exigem que faça sorologia para Ehrlichia e seja negativo. Uhum. Então, na verdade, a gente não tem essa consciência que a gente deveria fazer a testagem direta, independentemente do animal estar com clínico ou não. Até para saber. Porque se o animal tem anticorpo anti-Ehrlichia, ótimo, ele já teve contato com a Ehrlichia, não vai ter a doença. Porque o anticorpo demora até mais de 1 ano nesse animal. Perfeito. Mas, geralmente, o tutor só procura, lógico, o médico veterinário quando o animal está com clínica e é quando a gente vai usar a testagem. Então, independentemente de qualquer coisa, a gente deveria ter essa consciência de sempre fazer a testagem para eliminar, por exemplo, o animal chegou com anemia, não tem outros sinais clínicos. Por que não testa também para fazer hematozoário? Para a gente ter mais certeza do que está fazendo. Então, eu deixo a dica para você. Na verdade, o diagnóstico sorológico é um aliado nosso. Uhum. É super importante ressaltar esse ponto, né? E, bom, o animal chegou na clínica, a gente fez o teste, deu positivo, fizemos o tratamento. Após o tratamento, a gente precisa fazer essa retestagem para garantir que o problema foi resolvido? Não precisa fazer, porque geralmente os animais, após o tratamento, a gente tem uma cura clínica muito boa e a gente sabe que esse animal vai ficar sorologicamente positivo 7 meses, 8 meses, 1 ano, mais do que 1 ano, um pouquinho. Então, não tem necessidade de fazer. Então, isso é bom para o tutor, porque ele não vai ter mais esse custo no tratamento. Então, o custo é só antes de fazer o tratamento e depois do tratamento, o animal, em 1 semana, com 7 dias depois, a gente vai ver que já vai ter uma recuperação total do animal. Legal, doutor. Bom, você acha que o fortalecimento dessa relação que a gente tem, nós médicos veterinários com os tutores, como ele impacta na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dessa doença no Brasil? Então, na verdade, quando um cão chega para a gente, que vem com o tutor, a gente deve conversar bastante com o tutor, onde a gente pode esclarecer todas essas condições dessas enfermidades. Então, se a suspeita é erliquiose ou anaplasmose, ou dirofilariose, ou leishmaniose, não custa nada a gente explicar de uma forma tranquila, simples, o que é a doença, como ela se manifesta e quais são os vetores da doença. Porque ele vai ser um aliado nosso para repassar essa informação. Então, essa informação a gente repassa
tanto para o tutor, e muitas vezes o tutor não vem só. Ele vem com ou o filho ou com outra pessoa, e essas pessoas vão literalmente repassar o que a gente falou. Então, por isso que é importante essa educação continuada o tempo todo que a gente possa fazer dentro do consultório veterinário. Quando você pensar em fazer sorologia, pense que você está correndo contra o tempo. Então, um teste que você faz em 10 minutos é perfeito. Porque enquanto você está conversando, não saiu nenhum resultado de hemograma ainda. Você já tem se o animal é positivo ou não. Então, pensa nisso, que você pode ganhar tempo usando só 10 minutos. Bom, muito obrigada, doutor, pela participação. Mais um videocast nosso aqui. Acho que foi muito, muito importante para os veterinários entenderem mais sobre essas doenças e saberem como dar o melhor tratamento para os pets e orientar o tutor também como isso pode melhorar a qualidade de vida desses animais, né? Perfeito, pessoal. Eu espero que tenha sido uma contribuição boa para vocês e qualquer coisa me procura. Eu não sou difícil de achar, não. Estou hoje com vocês o tempo todo. Obrigado aí. Esse episódio tem patrocínio da Aleri, e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos da VetSmart. É só acessar e conferir. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.